Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar dos nossos humores. Não o humor da piada, mas aquele humor que é o clima interno que nos diz se o nosso dia está com sombra, se está com luz e que no fundo funciona como uma maré, que por vezes está alta, por vezes está baixa e que vai e vem e deixa sempre a sua marca na areia quando as ondas sobem e descem. Venha daí e venha falar sobre os humores internos que regem os nossos dias. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? A nossa vida é feita de variações da forma como sentimos e às vezes até podemos estar numa altura em que nos sentimos muito bem, particularmente energéticos, com força para começar novas tarefas e há qualquer coisinha que faz com que o nosso humor mude e rapidamente passamos de um estado alegre, motivado e com força para continuar para um estado mais triste, mais desmotivado e sem vontade de continuar o trabalho que estávamos a fazer. O importante é que nós saibamos distinguir entre ambos e que saibamos que sentir não é uma sentença, ou seja, temos toda a possibilidade de sentir os vários humores que ao longo do dia nos acompanham, porque eles são caprichosos, eles chegam sem nós darmos conta, sem nós percebermos quando é que eles vão chegar, mas também não ficam para sempre. É sempre algo que passa e, portanto, aquilo que é importante é sentirmos e tomarmos consciência desse humor que chegou até nós, que pode começar logo ao início do dia ou pode ao longo do dia e no decorrer das nossas tarefas diárias aparecer por qualquer motivo inesperado, mas não utilizar isso como sentença. Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa desmotivada, eu não consigo fazer nada, porque, na verdade, podemos eventualmente naquele momento estar a sentir algo assim, mas tudo passa como as marés que sobem e que descem, ou como a luz que dá origem à noite e, portanto, ao escuro. Tudo tem uma passagem e o importante é que nós consigamos sentir efetivamente aquilo que se está a passar dentro de nós, aquele clima interno que vai variando e possamos agir de acordo com isso e, no fundo, ter uma vida mais calma, mais serena e saber lidar com os contratempos que nos aparecem no dia-a-dia e que sabemos que são inevitáveis. O primeiro ponto que vos gostava de falar hoje é o de reconhecer a vulnerabilidade. Isto é, a nossa mente é uma mente fina que, por qualquer motivo externo, altera o nosso estado de espírito interno e, por isso, temos que reconhecer que somos vulneráveis a isso. É como se tivéssemos uma bússola interna que, por qualquer motivo, ela roda a agulha. Portanto, nós podemos estar com a agulha apontada a norte e, de repente, do nada, a agulha muda de direção. E isso torna o nosso clima interno diferente e, muitas vezes, os estados de espírito e também a forma como reagimos às situações e ao trabalho, aos colegas, à família, a tudo aquilo que nos rodeia. O importante é reconhecer essa vulnerabilidade e sabermos como podemos agir com ela. Podemos até, inclusive, começar um dia muito bem, por exemplo, acordar bem dispostos, alegres, contentes para a vida, abrimos a janela, está sol, estamos cheios de força e depois há algo, há um e-mail, há uma palavra torta do companheiro, há um telefonema que era para chegar e não chegou, que faz com que apareça aquela nuvenzinha que depois começa ali a minar o nosso dia e que pode, se a deixarmos ficar e se não agirmos de acordo com a maneira de poder desanuviar o ambiente, que o nosso dia seja regido por ela. Algo muito importante para a nossa vulnerabilidade e que nos ajuda a que o dia corra melhor é, ao acordar, fazer o nosso auto-check interno, ou seja, pensarmos de 1 a 5, como é que eu me sinto neste dia? 1 será um dia cheio de sol, 5 será um dia cheio de trovoada. Obviamente isto adaptado não à meteorologia, mas à forma como nos sentimos internamente.
pelas tarefas que temos agendadas, por aquilo que vamos fazer, por coisas que deixámos para trás do dia anterior, enfim, sentir que nesse dia estamos a ter, qual é que é a escala? Qual é que é a escala desse dia, de 1 a 5, para começarmos o dia já com um diagnóstico da nossa vulnerabilidade e de como é que o dia poderá correr. E o importante é que ajustemos as nossas expectativas para o dia a esse número, para que depois as decisões que tomamos ao longo do dia, as atitudes que temos ao longo do dia, possam, no fundo, encaixar naquilo que nós definimos que seria a nossa bússola interna desse dia. Depois, muito importante também é honrar o corpo. Às vezes, os nossos humores, temos oscilações de humor, que variam porque não bebemos água suficiente, porque não olhamos a luz suficiente, basta ir à janela, por exemplo, ver o sol, ver o tempo lá fora, ver a chuva a cair, são pequenas atitudes que podem alterar o estado de alma e por isso ou não fizemos exercício, às vezes estamos na cadeira a trabalhar muito tempo ao computador e por isso precisamos de umas pequenas pausas para energizar, respirar fundo, fazer uns exercícios com o pescoço. Portanto, é necessário também honrar o nosso corpo e sentirmos que às vezes são pequenos gestos que fazem com que a nossa mood, o nosso humor, altere bastante isso. Basta levantar da mesa, sair e beber um bom copo de água, se calhar aquela dor de cabeça que eu estava a começar a sentir acaba por me passar. Portanto, para além da vulnerabilidade e de termos a perfeita consciência de como é que o nosso dia poderá seguir de acordo com a forma como acordamos ou como é que a maré está, se está mais alta ou se está mais baixa, é importante também honrar o nosso corpo e ouvir, saber se precisamos de comer, se precisamos de algo energético, se precisamos de beber água, de nos levantar, de fazer um pouco de exercício ou até, quem sabe, só abrir a janela e sentir o ar fresco que entra por ali adentro. E por último, é muito importante que tenhamos uma pequenina luz, que eu chamo a luz da bondade, que pode ser uma pequena lanterna e que, no fundo, de uma forma metafórica, possamos ter uma luz que vai iluminar as alturas mais dark, as alturas mais em que estamos mais em baixo, das marés mais vazias, em que o nosso ânimo não está tão aberto e tão frutífero como aquilo que nós gostaríamos. Essa pequenina luz é uma luz que, no fundo, nos diz estou aqui, isso vai passar, o momento que estás a viver não te define, não é isso que vai acontecer para o dia todo, estou aqui. No fundo, é uma luz piloto que nos ajuda a que o avião não caia, não vá por ali abaixo e, portanto, sabemos que temos ali aquela luzinha de conforto, como às vezes as crianças têm nos quartos, uma luzinha de presença que ajuda a que tudo se torne menos escuro, menos negro e possamos dar a volta por cima e conseguir salvar o nosso dia e, enfim, o nosso humor que por vezes está mesmo muito em baixo. E essa luzinha, no fundo, é como uma voz que nos diz: eu hoje não estou no meu melhor e, portanto, é importante que não tome uma decisão que seja verdadeiramente importante para a minha vida. Não estou no meu melhor e, por isso, vou fazer o suficiente, não necessariamente que seja perfeito, é suficientemente bom. Ou não estou no meu melhor e, por isso, não vou falar com aquela pessoa com quem preciso de ter uma conversa mais profunda e, por vezes, até mais chata. Essa luzinha ajuda-nos a poder fazer com que as oscilações ao longo do dia não sejam tão drásticas e nos ajuda a passar às vezes os momentos piores e também os momentos melhores, porque também não conseguimos estar sempre em alta, em maré alta, sempre com a atitude o mais positiva possível. É importante que consigamos inverter essas oscilações de humor que nos vão acontecendo ao longo do dia ou ao longo da semana, mas também é importante que tenhamos aquelas mais baixas para que consigamos ter a coragem de aceitar que tudo passa e nada fica para sempre. Algo também que é muito importante é que podemos ter um ritual de bolso, uma coisa que estemos ali à mão de semear e que nos podem ajudar a fazer a oscilação ou a transição de um estado de espírito menos bom para um estado de espírito melhor. 3 respirações pausadas e conscientes daquilo que estamos a respirar, um chá quente, ou quem sabe ir até à janela e abrir e olhar lá para fora, seja sol ou seja chuva, o ar fresco que entra faz sempre com que o nosso ânimo melhore e fique num estado mais aprazível para nós. E depois lembrarmos sempre que tudo passa e nada é para sempre e, portanto, há que dar tempo, há que dar espaço para que aquele humor que estamos a sentir possa seguir o seu fluxo e, portanto, eventualmente adiar
para mais tarde algo importante que temos para fazer e que não queremos fazer com aquela zanga ou aquele mau espírito ou aquele desânimo que às vezes nos assola ao longo do dia. Deixo-vos aqui alguns exemplos concretos do dia-a-dia, do cotidiano, que podem utilizar na vossa vida e que são fáceis de fazer. Por exemplo, imagine que acorda de manhã, ao avaliar a sua escala interna, dá um 4. Sente-se um pouco pesado, tem tarefas exigentes pela frente e, portanto, sente-se um pouco pesado para isso. O meu conselho aqui, neste caso, é que não vá imediatamente começar a trabalhar por aquelas tarefas exigentes que tem para fazer. É importante que o seu estado de espírito passe para um 3 ou para um 2 antes de o iniciar. Então, pode, por exemplo, beber um bom copo de água, olhar lá fora para a janela, ouvir uma música que goste, que lhe traga energia, que faça com que o seu ânimo venha para cima, e só depois disto, quando já se sentir mais calmo, mais relaxado, pode então iniciar essa tarefa que sabe que é uma tarefa pesada e que vai levar algum tempo para fazer e que necessita que esteja com um ânimo bastante em cima e bastante acelerado para o poder fazer. A meio-dia, por exemplo, está chateado, ainda não cumpriu tudo o que tinha para cumprir, vê que ainda tem um rolo de tarefas grande que terá que acabar e o seu primeiro instinto é ir pegar para o telemóvel e pensar: vou pegar aqui no telemóvel e olhar um bocadinho para as redes, fazer um bocado de scroll no ecrã, pode ser que isto me desanuvie a cabeça. Totalmente errado, o telemóvel não deve ser uma boia de salvação. Por isso, aquilo que eu sugiro é que ponha o telemóvel noutra sala, de maneira a que não pense em ir buscá-lo, ou no modo silêncio, e vá almoçar. Almoce mais cedo. Prepare o seu almoço com cuidado, faça um pequeno gesto amoroso para si, por exemplo, uma pequenina tablete de chocolate, ou um ovo escalfado da maneira que gosta, ou um toquezinho de pimenta naquele bife, e almoce descansadamente, para evitar ir pegar no telemóvel e ficar ainda mais irritado ou mais assoberbado com aquilo que já sentia antes de ir almoçar. Então, depois da sua pausa, depois de ter comido, de ter o corpo mais relaxado, pode sim ir buscar novamente o telemóvel, ver o que chamadas tem para fazer, ou devolver, pelo caso de alguém lhe ter ligado no entretanto, e retomar o seu trabalho com calma, com confiança e com uma energia totalmente diferente do que aquela com que acabou no final da manhã. Por último, à noite, ao final da tarde, à noite, quando temos tendência a que caiam a descarga toda da energia e às vezes assoma-nos alguma tristeza ou melancolia, não só porque é próprio do dia estar a acabar, sobretudo nestes dias de inverno em que anoitece bastante cedo, e se às vezes começamos a sentir que que o nosso humor está ali a baixar um pouco, nada como acender uma vela aromática, sentir o cheiro dessa vela, tomar um banho quente para revigorar e preparar-se para que possa jantar em família, ter uma conversa simpática com as pessoas da sua família e uma noite de sono restauradora que ajuda a começar o dia de uma melhor forma. Deixo-vos aqui hoje um desafio semanal para que possam ver o barómetro dos vossos humores e tentar, com algumas técnicas subtis e muito simples, alterar essas oscilações de humor que às vezes podem, por algum motivo, estragar o nosso dia. Então, aquilo que eu sugiro é que durante 7 dias faça estes 4 pequenos gestos. O primeiro, obviamente aquilo que já falámos, que é ao acordar, fazer o seu barómetro interno e dar, na escala de 1 a 5, o valor que corresponde ao seu ânimo, ao seu estado de espírito naquela manhã. Portanto, 1, um dia cheio de sol, 5 será um dia cheio de trovoada. Depois, a meio do dia, faça o check-up dos seus humores. Levante-se, dê algumas passadas enérgicas, faça 4 ou 5 respirações, beba um copo de água e prepare uma refeição com algo que seja uma coisa muito especial para si, que goste bastante, para lhe trazer novo ânimo e que trazer uma maré cheia para a tarde a seguir, que vai ter que estar também a trabalhar. À tarde, se lhe começar a dar aquela quebra do final de tarde, em que começamos a sentir-nos mais nostálgicos, o dia começa a escurecer, que também começamos a ter mais baixa aquela nossa luzinha de presença, sugiro que faça o telefonema a alguém que seja um porto seguro para si. Um familiar chegado, um amigo, só para saber como é que estás, era para te dar uma palavrinha, hoje pensei em ti. Vai ver que isso vai lhe trazer novas energias e vai se sentir mais revigorado com esse pequeno telefonema. E por fim, à noite, antes de se deitar, naquele seu caderninho que já falei tantas vezes, escreva uma pequena frase sobre o seu dia. Hoje passou-me isto pela cabeça, mas consegui corrigir. Ou hoje estive o dia todo em alta e não me sinto cansada. Enfim, uma pequena frase só
como os seus humores oscilaram ao longo do dia, para que ao final da semana possa ter um padrão e avaliar tudo aquilo que se passou durante a sua semana e como é que os humores ditaram o seu dia, a sua produtividade, a sua tarefa, o seu relacionamento com a família e com os amigos e também o seu relacionamento com o trabalho. Imagine o seu ânimo e os seus humores como uma enseada, em que a maré entra quando está cheia e baixa quando está vazia, deixando na areia as suas marcas. Portanto, tudo passa, porque voltamos a ter novamente maré cheia e depois maré vazia, mas enquanto uma vai e vem, há marcas que ficam na areia. E são essas marcas das quais devemos tirar ensinamentos, daí que eu sugiro que ao longo da semana faça nota destes pontos que lhe disse no desafio semanal, para que também possa, no fundo, perceber como é que os seus humores, as suas oscilações de ânimo variam ao longo da semana e quais é que são os gatilhos que fazem despertar ou os muito altos ou os muito baixos, para que, quando está em cada um deles, possa utilizar esses gatilhos para sair de um estado pior para um estado melhor. Se quiseres fazer isso aqui no Monte das Lajes, já sabe, basta reservar uns dias connosco e aí no meio da natureza pode ter a certeza absoluta que vai conseguir perceber claramente quais é que são as suas oscilações de humor, quais os dias em que acorda melhor e quais os dias em que acorda com uma temperatura um pouco mais de trovoada, e também conseguir dar a volta por cima, porque neste espaço maravilhoso é muito fácil, com uma caminhada, com um raio de sol, com um cantar de um passarinho, sentir que o nosso humor pode variar num instante. Se gostou deste episódio, siga-me no YouTube ou no Spotify. Eu estou consigo todas as sextas-feiras. E por isso, se quiser, deixe um comentário, faça um like, porque para mim é muito importante o vosso feedback e, quem sabe, até um tema futuro para outros episódios. Eu deixo-lhe que esta semana estude bem as marés dos seus ânimos, as oscilações que vai tendo ao longo da semana e como é que conseguiu dar a volta a isso de uma forma simples, prática e sem custo absolutamente algum. Uma boa semana para si e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!